Então, são coisas que vão alterando. Então, você tem que entender justamente qual que é o padrão e visitar justamente, tirar foto, entender como que é realizadas as atividades para aquele padrão, para aquele tipo de construtora. Se você for pegar aí, por exemplo, um orçamento executivo para fazer de uma construtora, gente, o que eu acabei de falar para vocês, que vai depender aí de como a construtora acaba já trabalhando, né? Se já tem uma metodologia de trabalho, você tem que acabar fazendo um orçamento conforme a realidade em obra, certo? Então, se por acaso você for fazer um orçamento executivo de uma construtora, provavelmente essa construtora já tem alguma obra em andamento ou que está finalizando, ou que você, no caso, consegue pegar e visitar essas obras. E isso é muito importante você entender o processo da construtora, certo? Então, assim, vai na obra, visita o local, analisa tudo, tira foto, pergunte tudo que você tiver de dúvida quando você for na obra visitar. Então, isso é muito importante na hora de fazer um orçamento. E ainda eu falo para vocês aqui que é por experiência própria, tá? Por quê que é por experiência própria? Porque, assim, eu já trabalhei, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, né, com condomínios Minha Casa Minha Vida, e já trabalhei também aí com obras de alto padrão, certo? E na verdade é assim, gente, a maneira que acaba executando ali as atividades em obra, ela acaba interferindo no orçamento. E o que eu quero dizer com isso? Porque a qualidade que a gente tem no Minha Casa Minha Vida é totalmente diferente da qualidade que a gente tem aí, por exemplo, para obras de alto padrão. Então, a metodologia, às vezes, de executar no Minha Casa Minha Vida, se tiver aquela atividade, às vezes pode até não ter, mas se tiver, não é a mesma forma que é aplicada, que é executada numa obra de alto padrão, certo? Eu gosto sempre de comentar a questão, por exemplo, da impermeabilização do banheiro. Na Minha Casa Minha Vida, a gente tinha impermeabilização no banheiro, que ia somente até o rodapé, tinha uma altura ali, se eu não me engano, era de 30 centímetros. E já, por exemplo, na obra de alto padrão, já era até a altura ali do registro. Então, são coisas que vão alterando. Então, você tem que entender justamente qual que é o padrão e visitar justamente, tirar foto, entender como que é realizadas as atividades para aquele padrão, para aquele tipo de construtora. A construtora, ela é acostumada a fazer reboco aí, por exemplo, de 1,5, que eu via muito aí na Minha Casa Minha Vida, ou, por exemplo, um reboco aí já de 2,5 interno, que eu vejo mais em alto padrão. Então, isso vai interferir totalmente na quantidade de reboco que eu vou ter que orçar para aquela obra. Então, isso acaba interferindo. Então, por isso que é muito importante. Então, se você for fazer um orçamento executivo, olha só. No caso, você vai ganhar muito mais aprendizado, né, com isso, fazendo as visitas na obra, né, nas obras que estão em andamento. E o que era para ser um problema de não ter experiência em obra, na verdade, não vai ser mais um problema, porque você vai estar dentro de uma obra e você vai ter que analisar tudo, acabar quantificando, absorvendo todas as informações das atividades, e o que você tiver de dúvida, você pergunte, não tem problema nenhum em perguntar, gente. Eu mesma já perguntei várias coisas, então assim, não tem problema, se você não tem conhecimento, quando uma construtora te contrata para fazer um orçamento executivo, você visita essas obras dessa construtora. Simples, simples assim.